A pergunta é bastante ampla, né? Bastante genérica. Se nós estivermos nos referindo a uma incorporação de um guia da esquerda, um guia Exu de esquerda, sim, vai se dar através da aproximação desse Exu, né? Se estivermos falando de outras linhas, vai se dar através da aproximação de guias, de entidades dessas outras linhas. Mas imagino que a pergunta seja sobre, né, Exus. A incorporação se dará sim através da aproximação da egrégora de um Exu ao corpo físico do médium. Não há, antes fazendo uma pequena correção, não há distinção entre Umbanda e Quimbanda na questão de religiões diversas e distintas. Isso se deu por uma constituição histórica, né, de hábitos, denominar-se hoje em dia Quimbanda giras ou linhas de esquerda, Umbanda linhas ou giras de direita. Para essa pergunta eu teria que ser um pouquinho mais longo, né? Na verdade, a palavra quimbanda vem de cura. Tanto que existem pretos velhos quimbandeiros, existem pontos que se referem a essa expressão. Porque quimbanda seria curas, entidades de curas, né? Ocorre que quando a Umbanda foi anunciada, e até nos aprofundando mais, depois seria preciso entender um pouco aquele momento histórico, quando a Umbanda foi aceita através de um incentivo de Getúlio Vargas para não mais perseguir os chamados umbandistas, a Umbanda aceita foi aquela Umbanda anunciada por Zélio Fernandino de Moraes, onde havia incorporação de linhas da direita, né? A criança, o preto velho e o caboclo. Os Exus e as pombogiras eram guias que atuavam já na nossa Umbanda como conhecemos hoje, porém nos guetos, nos morros, né, na periferia. E é evidente que a sociedade branca e politizada da época não poderia aceitar que uma religião que trouxesse entidades que bebiam, que dançavam, onde tinha tabaco atuando, pudesse ser reconhecida pela sociedade, né? Então, daí para se diversificar a Umbanda aceitada, que era essa Zélio Fernandino de Moraes, da Quimbanda, que era essa que tinha o culto aos Exus e pombogiras e eram feitas nos morros, que se fez essa distinção de palavras que, infelizmente, até hoje muitas vezes nos acompanha, né? Então, existem alguns centros que dizem, hoje tem gira de Quimbanda, gira de Exu e de pombogira. Essa distinção não existe, tudo isso faz parte da Umbanda, né? E Exus que trabalham na Umbanda são sempre, né, Exus de luz, não existe Exu de treva. Excelente pergunta, questionamento maravilhoso. Inclusive, na minha exposição, no meu roteiro, tinha lá para falar um pouco sobre isso, mas acabei emendando em outros assuntos e não foi possível. Agradeço, portanto, a pergunta. Acho que o questionamento está repleto de acerto. Falta, sim, infelizmente, para o nosso povo de axé, para o nosso povo de terreiro, muito conhecimento sobre o fundamento de Umbanda, sobre a história de Umbanda, sobre a raiz de Umbanda. E esse conhecimento que há algum tempo atrás ele era vivenciado através da experiência de terreiro, infelizmente agora está começando a ser passado e dissecado através de manuais muitas vezes de conteúdo bastante pobre, e isso é preocupante também para a Umbanda, né? Hoje em dia nós temos aí expostos na internet cursos para a feitura de Pai de Santo, né? O cidadão faz à distância um curso pela internet com noções bem básicas, sem a vivência de terreiro. E aí, quando se fala em conhecimento de vivência de terreiro, é um conhecimento que transcende um pouco o que as palavras expressam nos livros, nos manuais ou nesses cursos bastante triviais, né? A vivência de terreiro consiste sim em buscar na sua raiz as respostas para os questionamentos, saber por que se ajoelha, saber por que se pede licença, saber por que é necessário seguir certas ritualísticas que são tão importantes para o continuar da nossa fé. Esse é o desafio maior. E em seguida saber respeitar os mistérios da espiritualidade, né? Hoje em dia há uma busca frenética
por, em pouco tempo, terem respostas rápidas, esclarecimentos fugazes e uma dificuldade muito grande em aplicar a todo esse conteúdo, né, a experiência da vivência de terreiro, que é a mais importante de todas. Então, aliar isso seria o ideal, né? Aliar a experiência de terreiro, questionar muito os dirigentes de Umbanda, buscar dirigentes que verdadeiramente sejam preparados, né? Uma casa que tenha fundamentação, que tenha raiz, e questionar muito, questionar sempre cada gesto que se faz dentro do terreiro, junto a isso buscando a vivência mediúnica dos mistérios que os guias e as entidades a cada gira vão trazer para nós, porque somos eternos aprendizes na nossa Umbanda. A cada gira a gente aprende alguma coisa diferente, né? Não compreendi o alcance muito da pergunta, né? Exus ateus eu não conheço. Conhecia, já ouvi falar em Exu pagão, aonde a derivação vem do nome por conta da forma de trabalho. Ele é condensador e expansor de consciências mundanas, egóicas. Então Exu que trabalha na linha de desenvolvimento para abstrair e retirar vícios que estão presos na pessoa, às vezes de outras e outras vidas, e hoje com as escolhas, com os desafios, a pessoa continua numa repetição de frequência e de história de vida. Todo o Exu de Umbanda é Exu de lei divina. Não existe Exu na nossa Umbanda. Talvez até a pergunta aí possa ser complementada com a resposta dada anteriormente, nessa distinção entre Quimbanda e Umbanda. Quimbanda é Umbanda, né? Essa distinção, essa distorção que deu-se para a palavra Quimbanda traz um pouquinho de confusão das pessoas enxergarem essa palavra pelo entender negativo, né? Mas se for buscar a etimologia da palavra, a história da palavra na nossa crença, nós vamos ver que isso se trata de cura e só é tratada para fazer giras de Exu, separar giras de Exu, para ver uma separação e uma segregação com as entidades de direita por causa de um momento social de quando a Umbanda foi anunciada. Então, dito isso, todo Exu que trabalha num solo de Umbanda, ele é Exu de luz. Ele é Exu que vai trabalhar pela lei de Umbanda, pela lei da Pemba, para fazer o bem, porque ele é guardião da luz. Na nossa casa a gente não tem incorporação de Exu Mirim. Quando ele vem, ele é muito sutil. Ele vem em alguns trabalhos, vem, né, direcionando, fazendo a sua parte. Então, como seu sete, seu veludo estão sempre presentes, então ele se manifesta, faz o trabalho dele e segue, retorna, né? Então, uma incorporação, às vezes sim, às vezes o médium acaba interpretando aquela incorporação diferente como sendo um Exu Mirim, né? Depende da necessidade da casa, do momento, do trabalho que está sendo feito. Bom, eu penso que nenhuma entidade de luz, nenhuma entidade que vem para um terreiro de Umbanda, incorporado no médium, ela precisa ser educada, ela precisa que o médium aprenda a filtrar melhor as informações dela. E no decorrer do processo de doutrina, de desenvolvimento do próprio médium, ele vai entender que a entidade às vezes não precisa de evolução. Quem precisa de evolução é o médium, para entender quais são as informações ou as necessidades da entidade. Durante essa minha vida sempre, que é pequena, durante essa minha vida de Umbanda e como sacerdote, as primeiras iniciativas de como a entidade se manifesta com você, a gente se pergunta muito: sou eu ou é a entidade? E é esse o filtro que o médium tem que fazer, que nem o Pai Francisco respondeu lá na conferência, é que a partir do momento que essa sintonia se afina, nós conseguimos entender melhor, e aí não tem esse educar. Porque nenhuma entidade que desce num terreiro, que nem outros pais falaram, precisa ser doutrinada. Quem precisa ser doutrinado é os médiuns, na minha opinião. Concordo com você, César. Acho que é bem por aí. Acho que quanto mais tempo nós temos de casa, de caminho,
de vida espiritual, a gente vai aprimorando, na verdade, e as entidades vão entendendo qual é os nossos próprios limites. Então há uma troca, sempre dentro da Umbanda há uma troca. Então é nós nos aceitarmos, né, todo o movimento deles, aceitar toda a função que eles vão exercer perante um trabalho muitas vezes que é ali à frente, ainda não chegou ainda, mas essa entrega que nós precisamos ter para a entidade e a confiança que nós vamos adquirir com a entidade, isso vem com o tempo. Então eu acho que o tempo é que vai dizendo o que é ensinar, o que é doutrinar, o que precisa ser feito para que haja um melhor trabalho. Eu vou acrescentar uma coisa que eu me lembrei na mesa lá. O Pai Francisco falou que o Exu dele pediu uma guia. E ele ficou com medo, ficou com tal. Então assim, o Exu que veio trabalhar com ele, que ele veio servir essa entidade, sabia muito bem qual era o procedimento. Quem tinha medo? Quem precisava ser sintonizado? O Pai Francisco. Assim comigo, assim com todos os médicos. É uma sintonia que precisa ser melhorada. Bom, eu vou dar a minha opinião pelo que eu conheço um pouco de Umbanda, né? Santo Antônio sempre foi considerado um santo casamenteiro, um santo magístico, né? Como o Exu também é um santo magístico, eles, talvez, a cultura afro se assemelhou muito a esta figura, né? E como um parâmetro, como um ideal de ser a melhor representatividade. Porque desde que eu venho lendo algumas histórias e escutando assim, Santo Antônio sempre foi o santo em função dele ter, se eu não me engano, Menino Jesus, né, no braço? Isso, muitos senhores feudais, muitos senhores de escravos e muitos senhores, capitães do mato, faziam simpatias que tiravam o Menino Jesus, ou tiravam de Santo Antônio, ou colocavam ele dentro de um copo de água de cabeça para baixo. Então isso se assemelhava naquela cultura muito à cultura de quem fazia uma magia. Quem era o senhor da magia? Quem era o senhor de tudo ali, de uma certa concentração? Exu. Então por isso talvez essa equiparação de Santo Antônio representar Exu. Até mesmo para poder cultuar, né? Na fazenda, né? Na propriedade, no feudo, né? Só era possível cultuar os orixás com a permissão do senhor da terra, né? E esse senhor da terra só permitia, muitas vezes, com a utilização de imagens da Igreja Católica, porque eram cristãos. Então, a única forma de se cultuar os orixás era colocando, sim, uma imagem de uma igreja católica. Então, acho que não é só Santo Antônio com Exu. Tem várias outras orixás que são também representados com os outros santos católicos. Acho que na nossa essência nós não temos limites, né? Então, essa geração agora que está vindo, talvez de 2010 para cá, eles já estão vindo com outra noção, né? Outra percepção de mundo, outra percepção. E aí nós conseguimos perceber com relação às atitudes das próprias crianças quando mexem na informática. E aí a gente também tem que se aperfeiçoar e tem que se adaptar a isso novo. Então esse é o nosso grande desafio. E aí hoje, como hoje foi dito na conferência, né, na minha casa também, eu tenho 3 filhos de santo, que um tem 4, o outro tem 6, o outro tem 7. O meu filho tem 12, que entrou com 8. Então, nós super aceitamos e achamos eles... É até engraçado, na hora que a criança ingressa ao grupo, eu já falo logo para a mãe ou para o pai que, apesar deles serem pais carnais, eles são irmãos de santo. E aí quem dá o limite sou eu, quem dá até onde pode ir ou deixa de ir sou eu, entendeu? Como que você vê isso, César? Eu acredito que a inocência das crianças e dos adultos, todos nascemos com a inocência. Todos somos inocentes.
A partir do momento que nós crescemos, que nós convivemos com a comunidade, nós temos tendências ou não a nos desviar. Quem que pode nos orientar? A nossa religião, os nossos pais, as nossas condutas no dia a dia, que vão fazer com que a gente mantenha essa inocência ou perca ela de vez. Mas eu acredito muito na essência. A essência, todos nós somos inocentes. De certa forma, sim, porque Exu é o Senhor dos Caminhos também, como foi falado, Pai Norberto, não somente o Orixá Ogum, mas Exu é o Senhor do Caminho. Ele sempre vai trazer os mistérios no modo dele mexer com a magia, no modo de ele se aproximar daquilo que é bom e eliminar o ruim, né? Só existe o bem porque existe o mal. Só existe Exu porque o Criador o colocou ali. Então esse mistério está sempre no dia a dia nosso e no entendimento que ele sempre vai querer fazer o bem com os seus mistérios de amor. Acho que de acordo com... Vou botar isso numa prática, numa fala mais fácil. Você é... Né? De acordo com a forma de pensar, eu tenho pinga-fogo, o meu Exu de frente é o Marabô, seu Marabô. O meu segundo Exu é o seu pinga-fogo. Pinga-fogo fala que ele sempre é operário padrão. Então, quando a gira está acontecendo e tem um trabalho mais forte, mais pesado, ele sabe dizer que não é ele que tem que estar ali. De repente eu estou sentindo a vibração dele, estou até incorporado com ele. Daqui a pouco ele fala, tem que ir embora. De uma hora para outra, ele vira as costas e vai. Daqui a pouco vem seu Marabô. Então até mesmo entre eles tem hierarquia. E aí como que a gente vai saber qual que é o melhor, qual que é o pior? A gente não sabe. A gente sabe que o Exu, ele tem o papel sempre de estar nos protegendo. Ele tem o papel de estar nos fornecendo e abrindo as portas, né? Então, nada. E aí, os grandes mistérios, quando para ser resolvidos, sempre precisa ter a mão do Exu. Sempre. As grandes magias, as grandes olhares, olho gordo, que nem a população gosta de falar, aquela macumbinha que você encontra lá, que daqui a pouco você vai num terreiro, o pai de santo fala, ou a entidade fala de um filho de santo, olha, tem alguma coisa com você. Isso quem tira com maior facilidade, não que as outras linhas não vão retiram, porém com mais facilidade é Exu. Eles têm a vibração é mais baixa, mais densa, com isso faz com que eles sejam mais próximos da gente. Sendo mais próximo da gente, a sensibilidade, a percepção também é mais natural. Isso é uma grande briga entre nós dois, porque vai ser complicado te responder isso, porque na minha visão esotérica, de Umbanda esotérica, deixar bem claro isso que é preciso. Nós, dentro do nosso trabalho espiritual, a gente não acredita que a gente só receba espíritos que já viveram nesta terra, neste nível espiritual, nesta condição que nós estamos hoje vivendo, certo? A gente acredita também que existem seres de outras formas, de outros níveis, que a gente possa também senti-los e muitas vezes trabalhá-los com eles, né? Então, isso é um tema muito polêmico, é um tema muito confuso de se trabalhar e tem bastante tabu, né? É um tema muito abrangente, né? Porque vai muito da nossa raiz, das nossas criações como sacerdotes, né? Do que a gente entende da melhor forma possível, né? Eu tenho uma visão que, de certa forma, eu acho que todo espírito ele tem uma oportunidade em algum momento de ele dizer, eu quero ser um Exu, eu quero trabalhar como um Exu. Mas isso é a partir do momento que ele alcançou uma altivez, né? Então, assim, todo espírito pode ter nascido Exu e ficar até o final como Exu. Mas na minha concepção, ele não vai mudar. Ele vai ser preparado para ser um Exu, ele vai ser Exu, mas ele pode ter a opção. Ele tem a evolução dentro
característica de Exu, Sim. né? Porque se a gente for falar que é uma situação vibratória, uma vibração, uma falange de trabalho, uma linha de trabalho, então Exu, não, na minha visão, não muda para preto velho, para caboclo, para criança. Viu como Exu é Exu. Viu como a gente não diverge tanto? Eu também acho. É verdade. Para mim, eu sempre aprendi isso, né? Da raiz que a gente vem. Escutei muito o pai Caetano falar que às vezes um porteiro, ele não vai chegar a ser um diretor, mas ele pode chegar. Mas a tendência é que ele continue na sua profissão, continue na sua trajetória de escolha. Então eu acho que assim, Exu é Exu.